Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver a questão número 8 da lista sobre energia mecânica. Essa questão tem o seguinte enunciado: um bloco de massa 1 kg é solto desde o ponto A de um plano inclinado que fica a 10 metros de altura. O plano não tem atrito, exceto pelo trecho CD, que mede 4 metros e exerce 7 N de força sobre o bloco. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a altura do ponto B igual a 6,8 metros. Determine as velocidades do bloco ao passar pelos pontos B e ao chegar ao solo ponto E. Bom, pessoal, essa questão aparentemente apresenta-se difícil, mas no fundo não é não. Ela só é mais trabalhosa. Vamos lá. Ele pede para a gente calcular a velocidade com que o bloco chega nesse ponto B e quando ele chega no ponto aqui ao solo, no determinado ponto E, tá certo? Então vamos lá, vamos dividir essa descida do bloco ao longo dessa rampa em 4 partes, de A até B, de B até C, de C até D e de D até E, tá bom? Então vamos lá. Ao longo da trajetória de A até B, o bloquinho, vocês podem ver, está sofrendo ação de duas forças, da força peso apontando para baixo, da força normal apontando perpendicularmente entre a superfície da rampa e a superfície do bloco, perfeito? Ao longo da trajetória do bloco, ao longo da trajetória de A até B, o deslocamento está nessa direção e sentido. Então perceba que essa força normal ela é perpendicular a essa trajetória. Logo, o trabalho dessa força é zero. Então, como ele está só mudando de nível, a única força que está realizando o trabalho é a força peso, perfeito? Como ela é uma força conservativa, como nós sabemos, nós podemos usar a lei da conservação da energia mecânica, que fala que essa energia mecânica ela é constante ao longo da trajetória, ela não muda. Ou seja, o quanto que ela tem no ponto A é igual ao que ela vai ter no ponto B, perfeito? E a energia mecânica, como a gente já sabe, é a soma de duas parcelas, a da energia cinética com a energia potencial, perfeito? Então, o que é energia cinética? É meio da massa do objeto vezes a velocidade que ele vai ter no ponto A ao quadrado, mais a energia potencial que ele tem no ponto A, que é a massa dele vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura que esse ponto A em relação a esse nível de referência aqui que eu estou adotando, tá certo? Isso é a mesma coisa para o ponto B, perfeito? Repare que como ele está caindo, sendo solto, isso significa que ele está descendo com uma velocidade inicial igual a zero. Esse termo aqui dessa equação se anula, perfeito? Show de bola? E essa altura aqui, HA, é essa altura aqui que ele deu, que vale 10 metros, perfeito? A altura do ponto HB é essa altura aqui, que ele também deu, é 6,8 metros, perfeito? Então, vamos lá. Além disso, nós podemos simplificar as massas dessa equação e com isso nós obtemos essa equação daqui. 10g igual a meio da velocidade do objeto no ponto B ao quadrado mais 6,8g. Agora eu vou passar esse resultado aqui, esse valor, para o lado esquerdo dessa equação. Vai ficar 10g menos 6,8g igual a meio da velocidade do objeto do ponto B ao quadrado. Então, resolvendo essa conta, vou colocar em evidência o g, tá certo? Aí vai ficar essa expressão daqui. E esse 2 para o outro lado. Aí com isso você obtém isso daqui, tá certo? Agora eu vou passar esse 2 ao quadrado para o outro lado. Então vai passar como raiz. Então vai ficar a velocidade no ponto B é igual a raiz de duas vezes a diferença entre 10 menos 6,8 vezes g. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar que é 8 vezes a raiz de 0,1, tá certo? Show de bola? Ou 6,4 raiz. Perfeito? Show de bola? Boa! Então, pessoal, na trajetória de B até C é a mesma coisa. Porque o bloco nessa trajetória está sofrendo ação dessas duas forças, a normal e a força peso. E nós sabemos que essa normal
ela não vai realizar trabalho e a única que vai realizar trabalho é a força-peso. Então, o mesmo raciocínio que a gente teve aqui na trajetória de A até B, nós vamos ter ao longo da trajetória BC, perfeito? Então, vamos ter a mesma coisa aqui, só que vamos trocar no lugar onde era A do lado esquerdo por B, e onde era B no lado direito, vou trocar pelo ponto C. Show de bola? E quem é a velocidade do ponto B? A gente acabou de calcular, é a raiz quadrada de 6,4, perfeito? Isso ao quadrado. Mais a altura dele do ponto B, que a gente sabe, é 6,8. Show de bola? E a velocidade do ponto C é que a gente quer descobrir. E a altura desse ponto, teoricamente, a gente não sabe. Então, temos duas variáveis, a velocidade nesse ponto e a altura, tá certo? Mas vamos deixar quieto. Bem, resolvendo essa conta aqui do lado esquerdo, que é a parcela da energia cinética, nós vamos ter isso aqui. Ao quadrado, a raiz some, e isso aqui, mais a energia potencial, que vai dar 68, vai dar 71,2. E isso tem que ser igual a quê? A energia mecânica do ponto C, que é da energia cinética desse ponto, mais a energia potencial. Tá certo? Nós vamos deixar assim essa parte dessa trajetória. Desse jeito aqui. Tá certo? Vocês vão entender por quê. Bem, pessoal, agora na trajetória C e D, as coisas mudam um pouquinho. Porque agora nós temos uma força dissipativa, que é a força de atrito. A força normal e a força peso continuam as mesmas, tá certo? A normal não realizando trabalho e a força peso realizando trabalho. Só que agora nós temos outra força que está realizando trabalho, que é a força de atrito, tá certo? Então vamos lá. Sendo agora, nós não podemos usar a lei da conservação da energia mecânica, porque agora nós temos uma força dissipativa. Nós temos que encontrar agora uma outra equação que relaciona essa energia mecânica com essa energia relacionada à força dissipativa. Como vai ser isso? Bem, você sabe que a lei de Newton é o que? Força igual a massa vezes aceleração. Isso em uma dimensão. E a equação de Churchill relaciona o quê? A velocidade que ele vai ter no ponto D, aqui embaixo, ao quadrado, é igual à velocidade que ele tinha no ponto C ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é o que? Desse ponto do D até o ponto C. Perfeito? Show de bola. Agora, vou substituir essa aceleração aqui. Como eu vou fazer isso? Bem, vou passar essa velocidade para o lado esquerdo e dividir toda essa equação por duas vezes o deslocamento. Aí com isso vocês vão encontrar esse termo daqui. A velocidade do ponto D ao quadrado menos a velocidade do ponto C ao quadrado menos duas vezes o deslocamento. Agora eu vou passar esse deslocamento para o lado esquerdo multiplicando. Vão ficar assim. A força resultante vezes o deslocamento de D até C é igual a energia cinética no ponto D menos a energia cinética no ponto C. Tá certo? Show de bola? Show de bola. E quem é esse termo daqui? Esse termo é o trabalho da força total do sistema, que é o quê? Se lembra do capítulo anterior? É a soma de todos os trabalhos das forças. Nesse caso, como temos três forças, vai ser o quê? A soma do trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força de atrito. Show de bola? Show de bola. Aqui, nós podemos separar esse trabalho em duas partes. Uma relacionada às forças não conservativas, que é a força normal mais a força de atrito, e das forças do trabalho das forças que sejam conservativas, que é a força peso. Show de bola? Aqui nós já sabemos que esse trabalho da força normal vai ser zero, mas eu vou deixar aqui porque eu quero mostrar uma coisa importante para vocês lá no final, tá certo? Então vamos lá. E isso aqui vai ser igual à energia cinética do ponto D menos a energia cinética do ponto C. Show de bola? Show de bola. Agora entra o detalhe seguinte, importante. Você sabe que a força-peso é uma força conservativa. Se é uma força conservativa, ela está relacionada, vocês lembram,
com uma energia potencial. Então, o trabalho dessa força vai ser igual a quê? A menos a energia potencial no ponto D menos a energia potencial no ponto C. Show de bola? Show de bola. Então, vou substituir esse resultado aqui e com isso a gente obtém essa expressão daqui. Menos a energia potencial no ponto D menos a energia potencial no ponto C. Mais o trabalho da força normal e mais o trabalho da força de atrito tem que ser igual a energia cinética no ponto D menos a energia cinética no ponto C. Show de bola? Agora eu vou passar esse termo daqui para o lado direito dessa expressão. Então vai ficar essa expressão daqui. O trabalho da força normal mais o trabalho da força de atrito é igual a energia cinética no ponto D menos a energia cinética no ponto C mais a energia potencial no ponto D menos a energia potencial no ponto C. Tá certo? Agora eu vou agrupar desse lado aqui tudo que é relacionado ao ponto D e tudo que é relacionado ao ponto C. Certo? Então vai ficar a energia cinética no ponto D mais a energia potencial no ponto D, tá certo? Mais menos a energia cinética no ponto C menos a energia potencial no ponto C. Show de bola? Agora, como que esse termo aqui tem menos e esse aqui tem menos, eu vou colocar o menos em evidência. Tá certo? Com isso a gente obtém essa expressão daqui. Show de bola? Agora, vocês reparem que esse termo daqui é o quê? A energia mecânica do ponto D. E essa daqui, a energia cinética mais energia potencial, é o quê? A energia mecânica do ponto C. Show de bola? Show de bola. Tá certo? E esse lado esquerdo dessa expressão é o quê? O trabalho total das forças resultantes, sendo elas não conservativas. Tá certo? Então, com isso, a gente obtém essa expressão daqui. Tá certo? Agora eu vou passar essa energia mecânica no ponto C para o lado direito. Aí vai ficar a energia mecânica no ponto D é igual a energia mecânica no ponto C mais o trabalho das forças resultantes não conservativas. Tá certo? Repare que essa equação daqui é muito parecida com a que a gente tinha antes. Para a energia mecânica... Opa! Para a conservação da energia mecânica, que era o quê? A energia mecânica no ponto D seria igual à energia mecânica no ponto C. Tá certo? Então, repare que a gente acrescentou um termo aqui dessa equação, que refere ao trabalho das forças não conservativas. Sejam elas são, por exemplo, a força de atrito, a força normal, a força de resistência do ar, enfim. Tá certo? Então, essa equação aqui que a gente vai ter que usar nesse deslocamento do ponto C ao ponto D. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, no ponto D, vai ser a energia cinética do ponto D mais a energia potencial no ponto D tem que ser igual à energia mecânica no ponto C, que é o quê? A energia cinética nesse ponto mais a energia potencial nesse ponto. Tá certo? Isso tem que ser igual ao mais o trabalho das forças não conservativas. Tá certo? Nesse caso são duas, a força normal mais a força de atrito. A força normal a gente já sabe que não realiza trabalho, é zero, então vai ficar só o trabalho da força de atrito, que é o quê? Menos a força de atrito vezes deslocamento. Show de bola? Show de bola. Agora, quem é a velocidade do ponto D? A gente não sabe. E a altura desse ponto D? A gente também não sabe. Então, esse lado aqui dessa equação, a gente não sabe. Mas vamos deixar quieto. Esse lá, parcela daqui, do lado direito dessa equação, a gente sabe, a gente acabou de calcular anteriormente, é 71,2, tá certo? E isso tem que ser igual, isso tem que ser mais menos a força de atrito que ele disse que é 7 e o deslocamento que ele disse que é 4. Então 7 vezes 4, 28. Com menos, menos 28. Com mais 71,2 vai dar 43,2. Show de bola? Agora vamos guardar essa expressão daqui, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos fazer a trajetória do ponto D até o solo, que é o ponto E. Que agora
a gente temos só duas forças, a força normal, a força peso, tá certo? Como na trajetória do ponto A até o ponto B e do ponto B até o ponto C, tá certo? A normal não vai realizar trabalho, só a força peso. Então agora, de novo, a gente pode usar a lei da conservação da energia mecânica, que a gente está habituado a usar, que é o quê? A energia mecânica no ponto D tem que ser igual à energia mecânica no ponto E, que é no solo, tá certo? A energia mecânica no ponto D, que é a soma da energia cinética desse ponto mais energia potencial, a gente já sabe, vale 43,2, tá certo? Então a gente só substitui aqui. Isso tem que ser igual à energia mecânica no ponto E, que é o quê? Isso tem que ser igual à energia mecânica nesse ponto E, que é igual ao quê? A energia cinética nesse ponto mais a energia potencial. A altura desse ponto E, que está no solo, como está no mesmo nível de referência, ela vale zero. Então, esse termo aqui some. Então, vai ficar 43,2 igual a meio da massa vezes a velocidade nesse ponto ao quadrado. Tá certo? Agora, a massa vale 1. Então, vou passar 1 vezes meio dá meio. Vou passar esse 2 para o outro lado multiplicando. E vou tirar a raiz. Então, vai ficar, fazendo essa conta, vai dar a raiz quadrada de 86,4. Então, com isso, nós concluímos o quê? Que a velocidade nesse ponto E, no solo, é igual a raiz quadrada de 86,4 metros por segundo ao quadrado. Com isso, nós resolvemos essa questão e até o próximo vídeo.